Sim, professora. Tá sim, professora. Então, vou começar. Eu me chamo Luiziane, né, sou professora da disciplina de Neurologia e Neurocirurgia, e hoje a aula ela é um tema bem específico. São duas doenças que eu vou falar apenas da área da neuroimunologia, porque não tem como falar de todas, né, são muitas, e são, por serem tão muito específicas e não serem tão comuns, né, as outras eu não vou falar só sobre a esclerose múltipla e a desordem do espectro da neuromielite óptica, que são as duas mais frequentes. Só uma breve revisão da mielina, ela está presente tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, né, envolvendo os axônios dos neurônios, né, no sistema nervoso periférico, ela constitui a bainha de mielina, né, que envolve os nervos periféricos, e no sistema nervoso central ela está presente na substância branca envolvendo os axônios dos neurônios, tanto na medula espinhal quanto no encéfalo mesmo, propriamente dito. E aqui a gente consegue ver. E aí ela contribui tanto para manutenção, né, da estrutura desse axônio, quanto para o metabolismo em si da propagação do sinal, do impulso nervoso. Começando falando sobre a esclerose múltipla, essa aula tem muitos slides, mas a maioria deles é figura, porque eu tenho que mostrar como são as lesões, né, que a gente vê na ressonância magnética. Então, coloquei bastante figura para ficar bem ilustrativo como são as lesões, né, macroscopicamente falando, que a gente consegue ver na neuroimagem. Então, começando falando sobre a esclerose múltipla, as duas doenças que eu vou falar hoje, elas são de caráter autoimune, inflamatório autoimune. Mas a desordem do espectro da neuromielite óptica, existe um anticorpo específico que a gente consegue dosar, né, no sangue para auxiliar no diagnóstico. A esclerose múltipla não, até hoje não foi encontrado um anticorpo que a gente consiga dosar e assim contribuir para fechar o diagnóstico. Então, é uma doença, por não ter esse anticorpo específico, mas sabe-se que ela é de caráter autoimune, porque existe um processo inflamatório que envolve a mielina, né, como alvo. Então, ela é considerada essa doença inflamatória, né, autoimune, né, que afeta o sistema nervoso central, e o alvo desse processo inflamatório justamente é a mielina, que fica na substância branca do encéfalo e da medula espinhal. Então, ela é considerada uma doença desmielinizante. Então, ela é uma doença inflamatória desmielinizante, porque o alvo do processo inflamatório é a mielina. Provavelmente autoimune, porque a gente fala provavelmente autoimune, porque não tem um anticorpo específico que a gente consiga, até o momento, dosar no sangue para auxiliar no fechamento do diagnóstico. Por isso é considerada de etiologia desconhecida, porque não se conhece ainda qual é esse autoanticorpo, né, que está envolvido na doença. Para que o indivíduo desenvolva a doença, precisa ter tanto uma predisposição genética, vários genes contribuem para essa predisposição, mas além dessa predisposição genética, para o paciente ele poder desenvolver os sintomas, né, a parte clínica mesmo da doença, ele precisa ser exposto a determinados fatores externos, né, ambientais, que eu vou comentar posteriormente. A prevalência da doença, ela varia, né, com a latitude, então os países localizados acima da linha do Equador têm uma prevalência maior, né, do que os países localizados abaixo da linha do Equador. Isso provavelmente está relacionado com a maior prevalência de pessoas caucasianas acima da linha do Equador, porque a doença ela comete mais indivíduos caucasianos. O Brasil é considerado um país de baixa prevalência, tem algumas áreas que têm uma maior prevalência e outras que têm menor prevalência. A maior prevalência ela é encontrada no sul e no sudeste do Brasil, né? Pode estar relacionado justamente com esse fato de que tem mais pessoas caucasianas nessas regiões. E menor prevalência no norte e no nordeste. Ambas as doenças, tanto a neuromielite óptica quanto a esclerose múltipla, elas são mais comuns no sexo feminino, numa proporção de 2:1. E como eu falei, é mais comum em pessoas de origem caucasiana. Geralmente acomete mulheres jovens, né? O início dos sintomas começa em mulher jovem,
A faixa etária do início dos sintomas, então, ele varia entre 20 e 40 anos, e a idade média do diagnóstico é de aproximadamente 30 anos. Existem casos em pessoas idosas, né, acima de 60 anos, e também em crianças, mas não é a faixa etária prevalente. Acredita-se que 2 a 5% dos pacientes com doença, esclerose múltipla, comecem a doença na infância ou na adolescência. E, como todas as doenças autoimunes, né, se você tem uma doença autoimune, a esclerose múltipla, é mais propenso a ter outras doenças autoimunes concomitantes. Como eu falei, precisa ter o indivíduo para desenvolver a doença, ele tem que ter uma predisposição genética, uma suscetibilidade genética. Aí, como foi comentado também anteriormente, existem vários genes, né, que estão relacionados com o desenvolvimento, com essa predisposição a desenvolver a doença. Então, existe a gente chama de poligenia, mas o principal gene acometido é o MHC, né, o complexo de histocompatibilidade humano, é o principal locus associado à doença. Existe, né, um risco maior de desenvolvimento da doença em pessoas que têm algum parente acometido com a esclerose múltipla. O risco entre irmãos é de 3 a 5%. Se ambos os pais têm o diagnóstico da doença, o filho tem em torno de 30% de risco de desenvolver a doença. Se apenas um dos pais tiver o diagnóstico, o risco é menor, né, entre 2 e 5%. E com relação a gêmeos, se são monozigóticos, o risco é de 26,7% e dizigóticos de 3,5%. Mas existe, então, esse risco entre pessoas que têm algum parente acometido, variando, né, dessa forma que eu comentei. Existem alguns fatores de risco externos, né, que contribuem para o surgimento de esclerose múltipla em pessoas que têm a suscetibilidade genética. Estudos apontam que o tabagismo, tanto ativo quanto passivo, é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, e a gente vê que em pacientes que têm o diagnóstico fechado, se eles continuarem com o hábito do tabagismo, eles têm um pior prognóstico, inclusive podem até desenvolver anticorpos neutralizantes contra os medicamentos que nós utilizamos no tratamento, se o paciente manter esse hábito, né, após o diagnóstico da doença. Os estudos também mostraram uma maior prevalência do vírus Epstein-Barr em indivíduos acometidos pela esclerose múltipla, mas não se sabe se isso é um fator causal ou se isso é porque esse vírus ele é muito prevalente na população mundial, né? Precisa de mais estudos para verificar essa correlação mesmo. Com relação à vitamina D, principalmente os níveis de vitamina D na infância e adolescência, baixos níveis de vitamina D, os estudos apontam como um fator de risco para desenvolvimento de esclerose múltipla. Então, se o paciente fechou o diagnóstico da doença, a gente tenta manter os níveis de vitamina D dentro da normalidade, por conta disso. E obesidade, principalmente na infância, também é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, em pacientes que têm suscetibilidade genética. E são considerados fatores protetores, né, de acordo com os estudos, a exposição aos raios ultravioleta. Não se sabe se é a exposição propriamente dita aos raios ultravioleta que leva esse fator protetor, ou se tem relação com o metabolismo da vitamina D. Pacientes também com alto consumo de cafeína, né, demonstraram uma redução de 30% do risco de desenvolver esclerose múltipla. Os estudos mostraram que aquelas pessoas que têm um consumo de cafeína maior do que 900 ml ao dia demonstraram ter essa redução de 30%. Mas tudo isso ainda precisa ser melhor verificado, né, esses fatores de risco, exceto o tabagismo, que a gente sabe que é um fator que leva a mau prognóstico na doença. Os demais precisam ser mais verificados, né, através de mais estudos para se saber realmente a correlação. Então, é provável que a doença só ocorra quando estiverem presentes não apenas os genes associados ao aumento do risco, né, que o principal gene é o MHC, mas também as condições ambientais relacionadas com o aumento do risco de desenvolvimento de esclerose múltipla, para ele poder manifestar realmente a doença. Quanto à fisiopatologia, a causa permanece desconhecida, porque ainda não se encontrou um anticorpo específico, né, da doença,
mas a teoria mais amplamente aceita é que a doença começa como um distúrbio inflamatório imunomediado, mediado por linfócitos T autorreativos. E esses linfócitos T autorreativos, eles ativam linfócitos B, TCD8 e macrófagos. Linfócitos B, linfócitos TCD8 e macrófagos. Com isso, ocorre uma invasão do sistema nervoso central por essas células, né? E lá, presente no sistema nervoso central, essas células vão ativar a micróglia no próprio sistema nervoso central, com subsequente produção de anticorpos, citocinas pró-inflamatórias e outros mediadores inflamatórios. Tudo isso leva à lesão da barreira hematocefálica, permitindo ainda mais a entrada dessas células inflamatórias no sistema nervoso central, e esse processo inflamatório, ele é voltado, né, para a mielina, ocorrendo, então, uma destruição da mielina. Essas áreas de inflamação e destruição da mielina, nós denominamos na doença esclerose múltipla de placas. Então, ocorre essa formação de placas, que contém tanto processo inflamatório ativo, algumas delas, e outras contêm apenas uma área cicatricial, né, área de gliose, em que não tem mais um processo inflamatório ativo. Mas essas áreas, né, de acometimento da mielina, de desmielinização, são denominadas de placas. Aqui a gente consegue ver a mielina normal no axônio, e aqui um neurônio afetado pela esclerose múltipla em que ocorreu perda da mielina, desmielinização por esse processo inflamatório. Então, a mielina está danificada e ocorre, então, uma alteração na propagação do impulso nervoso por conta disso. Com o passar do tempo, esse processo inflamatório, ele vai levando à perda axonal, à degeneração axonal. Então, vamos ter áreas de degeneração axonal após esse processo inflamatório. Então, com o passar do tempo, a doença passa de inflamatória para neurodegenerativa. As placas de esclerose múltiplas, elas são divididas em 3 tipos. Nós temos placas agudas, em que a gente consegue ver processo inflamatório ativo em toda a região da placa, tanto na periferia quanto no centro dessa placa. Temos as placas crônicas ativas, que são aquelas placas em que o centro da lesão, ela tem área, não tem área de inflamação, só tem gliose, mas na borda da lesão, ela tem um processo inflamatório ativo. E as lesões crônicas, chamadas de crônicas silenciosas, são lesões em que são antigas, em que a gente não observa mais processo inflamatório, apenas um processo cicatricial, apenas a gliose. As placas da esclerose múltipla, nesse processo inflamatório, ele se concentra predominantemente em torno de pequenas veias e vênulas. Isso é importante porque na imagem, pela ressonância magnética, por vezes, na sequência adequada, que geralmente eles usam SWI, o radiologista ele consegue ver e mostrar para a gente essas veias e vênulas no centro da lesão. E isso ajuda a fechar o diagnóstico da esclerose múltipla, por a gente saber, né, que essas lesões se concentram predominantemente em torno de pequenas veias e vênulas. E como eu falei, tem um processo inflamatório, mas com o passar do tempo, no decorrer da doença, vai ocorrendo uma neurodegeneração por perda axonal, né, que envolve diferentes locais do sistema nervoso central, porque as lesões, elas podem envolver vários locais diferentes do sistema nervoso central, por isso que é chamado de esclerose múltipla, porque tem múltiplos locais que podem ser acometidos por essas lesões. Tem os locais preferenciais, mas são muitos locais diferentes, daí o nome esclerose múltipla. Quanto ao quadro clínico, não tem, justamente por ela acometer essas lesões acometerem várias regiões do sistema nervoso central, não há um achado patognomônico clínico da esclerose múltipla. A manifestação clínica vai depender da região que está sendo acometida pelas lesões, né, pelas placas. Mas as manifestações comuns apresentadas pelo paciente são alterações sensitivas, alterações de perda visual, geralmente essa alteração ela é unilateral, né, afetando apenas um nervo óptico. Os pacientes podem desenvolver fraqueza aguda, uma paresia aguda ou subaguda. Sempre essas doenças inflamatórias, elas vão ter uma evolução aguda ou subaguda, ou seja, uma evolução aguda de horas a dias, ou subaguda de dias a semanas até chegar no déficit clínico maior. Eles também podem apresentar diplopia,
distúrbios da marcha e do equilíbrio, dependendo da região que é afetada, né? Sinal de Lermite, que é quando o paciente ele faz a flexão do pescoço, ele tem uma sensação de choque na topografia da coluna e, por vezes, essa sensação de choque, ela irradia para os membros também. Eles podem apresentar vertigem, disfunção urinária, se tiver acometimento da região do controle do esfíncter urinário, né, que está localizado no lobo frontal ou na medula torácica. E, se tiver comprometimento da medula, inflamação, eles apresentam uma mielite transversa aguda, que a professora Satiko já deve também ter comentado sobre a síndrome medular, né, que acontece nos processos inflamatórios da medula, nas mielites. Os pacientes podem apresentar um conjunto de sinais e sintomas associados, então eles podem ser polissintomáticos, ou apenas algum desses sintomas, se tiverem apenas uma lesão, ou poucas lesões que acometam apenas uma área, então eles podem ser monossintomáticos. Então, o paciente típico, ele se apresenta como um adulto jovem, geralmente do sexo feminino, com um ou mais episódios. Esses episódios clínicos da doença a gente chama de surtos, são os episódios agudos, né? Quando ele começa a ter uma manifestação clínica aguda, a gente chama de surto. De disfunção do sistema nervoso central. Aí, com resolução pelo menos parcial, mesmo se não tratada. Isso diferencia a esclerose múltipla da neuromielite óptica, porque a desordem do espectro da neuromielite óptica, se você não tratar, o paciente fica com déficits residuais bem importantes. Aqui na esclerose múltipla, ele pode ter essa resolução pelo menos parcial dos sintomas, mesmo se não tratado, né, o episódio agudo. Aqui tem uma tabela com resumo dos sinais e sintomas. Depois eu vou mandar para vocês essa aula, por ela ser bem específica, para vocês se basearem também e utilizarem o livro para aprofundamento do tema. Aí eu coloquei aqui esse resuminho dos sinais e sintomas, mas eu vou falar pormenorizadamente de cada um dos mais importantes. Quanto aos sintomas motores, sempre vai ter a doença, sempre vai ter uma apresentação aguda ou subaguda, porque é uma doença inflamatória. Né? Eu não penso numa doença inflamatória do sistema nervoso central se o paciente tiver uma evolução lentamente progressiva. Eu penso se ele tiver uma apresentação aguda ou subaguda. Então, sempre nos episódios terá uma apresentação aguda ou subaguda. Então, sintomas motores, o paciente ele pode apresentar uma paraparesia, se ele tiver um acometimento da medula torácica, então, o controle motor dos membros inferiores, ele vai estar alterado, né? Então, o paciente vai ter paraparesia, geralmente não leva a uma paraplegia, geralmente leva a uma paraparesia, então, fraqueza nos membros inferiores. Se ele tiver um acometimento uma mielite, uma inflamação na medula cervical, ele pode ter uma tetraparesia, acometendo, então, a fraqueza dos membros superiores e membros inferiores. Mas o mais comum é que a gente veja uma paraparesia mesmo. Se ele tiver uma inflamação, um quadro de mielite, né, cometendo uma lesão na medula, levando a um quadro de mielite, uma inflamação da região da medula torácica, ele vai ter uma paraparesia ou uma paraplegia, mais comumente uma paraparesia, fraqueza nos membros inferiores. Como a medula torácica, ela tem um centro do controle esfincteriano urinário, então ele vai ter um descontrole esfincteriano urinário, e ele vai ter, pela alteração das fibras ali sensitivas também, um nível sensitivo. Então, vai ter uma alteração sensitiva até aquele determinado nível, dali para baixo vai estar alterado. Vai estar alterada a sensibilidade superficial, então, tátil, por exemplo, ele pode ter uma alteração de hipoestesia naquele local, hipoestesia tátil. Ele pode ter uma alteração até aquele nível da sensibilidade térmica, da sensibilidade dolorosa e da sensibilidade profunda também. Ele vai ter esse nível alterado, dali para baixo. E dali para cima, daquele nível, estará normal, né, se não tiver lesão em outros locais. Essa tríade de paraparesia, descontrole esfincteriano e nível sensitivo constitui, então, a síndrome medular, que é uma síndrome que pode ser apresentada por esses pacientes com esclerose múltipla, se eles tiverem um quadro de mielite, se a lesão da esclerose múltipla estiver causando uma inflamação da medula, uma mielite.
É muito comum os pacientes terem fadiga, isso pode ocorrer durante os episódios agudos, né, durante os surtos, mas também isso pode prosseguir, né, o paciente pode prosseguir com essa manifestação mesmo entre os surtos, ele pode ainda manter essa queixa de fadiga, que é aquela indisposição para a realização das atividades diárias, que não está relacionada a esforço físico extenuante. Eles podem apresentar uma sensibilidade ao calor, né? Isso é denominado fenômeno de Uthoff. Por exemplo, o paciente teve um episódio agudo sensitivo, então ele tem um déficit sensitivo em uma determinada região do corpo. E toda vez, então, que ele estiver exposto a um ambiente com maior calor, ele pode ter uma piora desses déficits residuais. Isso é chamado de fenômeno de Uthoff. Por que isso ocorre? Porque quando o corpo é submetido a exposição ao calor, né, a temperatura corporal aumenta, e aí essa elevação de temperatura corporal do nosso corpo faz com que a propagação do impulso nervoso fique mais difícil. Então, esses déficits residuais que o paciente tem, de algum episódio que ele está apresentando agora ou mais antigo, eles pioram, né? Os sintomas pioram por conta disso. Se tiver alteração, alguma lesão comprometendo o cerebelo ou as suas vias, as suas conexões, o paciente pode ter uma alteração da coordenação motora. E se ele tiver lesões acometendo o trato córtico-espinhal, ele vai apresentar espasticidade, né? Por desmielinização desse trato córtico-espinhal. Dor também é um sintoma comum em pacientes com esclerose múltipla. Geralmente eles queixam de dor em tronco ou em membros, mas também os estudos relatam que eles podem apresentar uma alteração sensitiva na face semelhante a uma nevralgia do trigêmeo também, nessa topografia do trigêmeo, semelhante a uma nevralgia do trigêmeo, alguns pacientes podem apresentar, e crises epiléticas são mais comuns em pacientes com AM do que na população geral. Disfunção cognitiva, se esses pacientes forem submetidos a uma avaliação neuropsicológica, vai mostrar que a maioria deles apresenta alguma disfunção cognitiva, mas uma demência franca, ela não é geralmente vista nesses pacientes, e a disfunção cognitiva que eles apresentam, ela está relacionada à atrofia, né, quantidade de atrofia cerebral, né, que a doença leva, por conta desse processo inflamatório e depois a neurodegeneração, e também ela está intimamente relacionada ao número de lesões. Então, pacientes que têm alta carga lesional, eles têm uma disfunção cognitiva maior do que os que têm menos, geralmente. Quanto aos sintomas sensitivos, é a característica inicial mais comum da esclerose múltipla, e isso pode refletir lesões tanto no trato espinotalâmico, quanto que carreia sensibilidade superficial, né, térmica, dolorosa, tátil, ou pode refletir lesões da coluna posterior, que carrega informação da sensibilidade profunda. Então, pode refletir lesões nessas duas topografias, né? O que os pacientes referem para a gente? Eles referem que sentem uma dormência, um formigamento, sensação de alfinetada, agulhada na região, né, acometida, uma sensação de aperto ou peso, sensação de frio ou edema nos membros ou tronco. Um nível sensitivo bilateral ele é mais comum do que uma síndrome hemisensitiva, porque comprometimento medular geralmente vai acometer os dois lados, então vai ter acometimento bilateral. Quanto às manifestações visuais, a neurite óptica é o tipo mais comum de envolvimento das vias visuais na esclerose múltipla. Geralmente, essa neurite, né, essa inflamação do nervo óptico é denominada neurite óptica. Geralmente, essa neurite óptica, ela é unilateral, mas pode também ser bilateral, né, comprometendo os dois nervos ópticos, mas geralmente ela é unilateral. E o paciente, quando ele movimenta os olhos, ele sente dor. Geralmente tem dor ocular acentuada pelos movimentos oculares. Existe, então, pelo comprometimento do nervo, da inflamação do nervo, uma perda visual, a gente chama isso de escotoma. A gente tem que lembrar daquela aula de nervos cranianos, em que existe um ponto cego fisiológico, que é aquela região da cabeça do nervo óptico, que ali não tem células, né, que são responsáveis pela visão, não tem nem cônios, nem bastonetes naquela região, então a gente chama isso de ponto cego fisiológico. Não é perceptível
fisiologicamente porque ele é pequeno, mas quando os pacientes têm algum acometimento do nervo, levando a neurite óptica, essa região ela pode se tornar maior, esse ponto cego. Então, afeta principalmente essa perda visual, esse escotoma, afeta principalmente a visão central na esclerose múltipla por conta disso. O paciente ele vai ter, então, pelo comprometimento do nervo óptico, aquele defeito pupilar aferente, que também já foi falado na aula de nervos cranianos, que é chamado de pupila de Marcus-Gunn. Aqui a gente vê, sem na figura, né, sem o estímulo luminoso, ambas as pupilas com diâmetro quase igual. Aí, quando eu faço o estímulo luminoso aqui no olho esquerdo, eu tenho uma resposta. Aqui a gente não vê o consensual, a gente está vendo só o reflexo fotomotor direto, que acontece quando a luz incide sobre aquele olho. Então, a gente vê essa resposta, que é o normal, e quando eu vou para o olho comprometido pela inflamação do nervo, esse diâmetro da pupila do lado acometido, ele se torna maior do que o outro lado que não estava comprometido. Então, é como se aqui eu estimulei, aí ocorreu um reflexo consensual. Mas quando eu fui estimular aqui o olho comprometido, a pupila que estava um pouquinho menor por conta do reflexo consensual, ela aumenta um pouquinho de diâmetro, porque tem comprometimento do nervo óptico desse lado, e a captação do estímulo luminoso, ela não chega da forma eficiente no mesencéfalo para causar a contração da pupila, né? Na maioria das vezes, a lesão do nervo, ela é retrobulbar, quer dizer que não acomete esse primeiro segmentozinho aqui. Então, quando a gente faz um fundo de olho, na maioria das vezes eu não vou ver papiledema, porque não acometeu esse primeiro segmento aqui do nervo, ela é retrobulbar. Ela, em comparação com a desordem do espectro da neuromielite óptica, que eu vou falar depois, essa daqui, o acometimento do nervo, ele é pequeno, nessa representação aqui ele está representado até de forma um pouco maior do que habitualmente é. Geralmente, na esclerose múltipla, o comprometimento do nervo em si, ele é menor que 50% do comprimento do nervo e fica na região aqui retrobulbar, mais anterior, só que não pega a primeira porçãozinha, é retrobulbar. Por isso, na maioria das vezes, a gente não vai ver papiledema, porque não envolve a cabeça do nervo, que é essa região que está em contato com o bulbo. Aí o paciente, o que ele vai falar para a gente? Que ele tem uma percepção de que ocorreu uma perda do brilho para as cores, né? Uma dessaturação. A gente chama isso de dessaturação de cores brilhantes, principalmente para a cor vermelha. Então, ele vai dizer que teve uma perda desse brilho. Eles relatam isso. Existem subtipos clínicos de esclerose múltipla, basicamente são 3 subtipos, e tem também a síndrome clinicamente isolada, que agora é considerada também como o 4º subtipo. O principal tipo esses subtipos é levado em consideração para classificar de acordo com a apresentação clínica do paciente. O principal tipo de manifestação são surtos e remissões. Então, o paciente tem um episódio agudo, depois desse episódio agudo, em que ele vai ter as manifestações clínicas, dependendo da região que foi acometido pela inflamação, né, pelas placas, e aí ele vai ter uma resolução parcial desses sintomas, e aí depois de algum período, ele vai ter uma recorrência, um novo episódio agudo, neurológico. Então, essa forma de apresentação clínica, ela é denominada esclerose múltipla remitente recorrente, porque ela vai ter recorrência desses episódios agudos. Para eu considerar que esses episódios agudos são surtos, para eu considerar que o paciente teve mais de um surto, ou seja, teve recorrência, eu tenho que ter um intervalo, entre essas manifestações clínicas de pelo menos 30 dias. Então, se eu tenho um paciente que teve uma alteração, uma síndrome cerebelar, hoje, e daqui a 10 dias ele teve uma alteração sensitiva, eu considero essas 2 manifestações como fazendo parte do mesmo surto. Para eu considerar como um segundo surto, eu teria que ter um intervalo entre essas 2 manifestações
de 30 dias entre cada nova manifestação. E para eu considerar que o paciente teve um surto, eu preciso que essa manifestação clínica tenha uma duração mínima de 24 horas, maior ou igual a 24 horas. Porque se ele tiver uma manifestação menor que 24 horas, que, por exemplo, quando ele teve uma febre, quando ele teve uma infecção, se ele já teve um surto anterior, aí ele teve uma febre e teve uma exacerbação dos sintomas prévios dele. Se ele teve uma infecção e teve uma exacerbação dos sintomas prévios dele, se ele se expôs a um ambiente com muito calor e teve uma exacerbação dos sintomas prévios, e essa exacerbação durou menos de 24 horas, eu não considero isso um surto. Para ser um surto, tem que ter uma duração permanente daquela clínica maior ou igual a 24 horas. Nesses outros casos, em que são fugazes, né, duração menos de 24 horas, fugazes ou menos de 24 horas, eu considero como pseudosurtos. Então, a forma mais comum é essa, remitente recorrente, observada em 80% dos pacientes, mas eu também posso ter pacientes que evoluem de forma progressiva. Tanto a forma progressiva primária, que o paciente vai ter a progressão dos sintomas e um acúmulo, uma somatória, né, uma adição de sinais e sintomas, sem aquela resolução parcial ali que eu falei para vocês, desde o início, isso é chamado de EM progressiva primária, e tem os pacientes que inicialmente evoluíam de forma remitente recorrente, e depois de um período da doença, eles começam a evoluir de forma progressiva, aí eles chamam de esclerose múltipla progressiva secundária. Nas formas progressivas, então, há piora contínua, gradual e aditiva de sinais e sintomas neurológicos. E eu tenho os pacientes que têm uma síndrome clinicamente isolada. Quando acontece isso? Quando o paciente tem um primeiro episódio de manifestações clínicas de forma isolada. Muitas vezes isso representa o primeiro surto de esclerose múltipla, mas às vezes eu não tenho ainda, pelos critérios clínicos, como fechar o diagnóstico da doença. Então, eu chamo isso de síndrome clinicamente isolada. O diagnóstico da doença, então, por não ter um anticorpo específico para se dosar no sangue, ele é de exclusão, então eu tenho que excluir outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central, desmielinizantes do sistema nervoso central, inflamatórias, e excluindo essas doenças e baseado nesses critérios aqui, eu consigo fechar o diagnóstico da esclerose múltipla, mas ele é de exclusão. Primeiro eu tenho que excluir as outras doenças, das quais eu consigo fazer a pesquisa dos autoanticorpos. O diagnóstico da doença vocês não precisam memorizar essa tabela, só é para saber que existem os critérios diagnósticos da doença. Os critérios utilizados são os critérios de McDonald, de 2017. Ano passado foi feita até uma reunião na tentativa de modificar e melhorar, né, esses critérios para tentar fazer com que os pacientes consigam ter um diagnóstico mais precoce, mas ainda é utilizado esses critérios de McDonald para o diagnóstico, até agora, né? Então, se eu tenho 2 ou mais surtos, 2 ou mais episódios agudos da doença, e eu observo na ressonância 2 ou mais lesões, eu não preciso ter nenhum outro critério adicional para eu fechar o diagnóstico, eu já consigo fechar. E naqueles pacientes que têm apenas um episódio agudo, mas quando faz uma ressonância, eu vejo que tem lesões mais antigas e lesões mais recentes, essas lesões mais antigas podendo representar um surto que ele teve, mas de forma oligossintomática, que não foi nem percebido, um sintoma sensitivo leve, por exemplo. Se eu tenho, então, só esse surto e 2 ou mais lesões mostrando lesões mais antigas e mais recentes através da ressonância magnética, eu também consigo fechar o diagnóstico, porque se ele tem duas lesões ou mais, eu digo que ele tem uma disseminação no espaço, ou seja, ele tem uma lesão, 2 lesões em locais diferentes, então tem disseminação no espaço. Se ele tem uma lesão na medula e uma lesão periventricular, ali próximo dos ventrículos, ele tem 2 lesões em locais diferentes, em espaços diferentes, então ele teve uma disseminação no espaço. É isso que a gente fala com relação a essas lesões. Mas se o paciente teve só um surto e eu faço uma ressonância magnética e ele tem só uma lesão, isso dificulta o diagnóstico. Então, eu tenho que partir
para o LICO. Nesse caso, eu faço o LICO e faço uma pesquisa de bandas oligoclonais no LICO, que são anticorpos IgG que eu vou pesquisar nesse LICO. E aí, se ele tiver presença dessas bandas oligoclonais, isso me ajuda a conseguir fechar o diagnóstico da esclerose múltipla. Então, a ressonância magnética é o exame de escolha para auxílio diagnóstico, porque ela tem uma sensibilidade e especificidade bem maior do que a tomografia e consegue mostrar lesões em áreas em que a tomografia não consegue mostrar. Principalmente aquelas lesões infratentoriais, né, lesões de tronco cerebral, lesões do cerebelo e lesões também na região da medula espinhal. A tomografia não consegue me mostrar, então eu tenho que fazer a ressonância. E eu tenho que fazer sempre com contraste, porque se eu não fizer com contraste, eu não consigo ver se tem lesões ativas. O contraste é que vai me mostrar isso, se tiver um realce, né? De um aumento do sinal, a lesão fica mais brilhosa na periferia, né? Um hipersinal na periferia da lesão após o uso do contraste. Eu vou mostrar para vocês depois a ressonância. Então, a ressonância magnética, a gente usa sequências. Tem várias sequências que o radiologista pode utilizar para fazer a ressonância. Para a esclerose múltipla, as sequências importantes são T2, FLAIR e T1. O T1 pré e o pós-contraste, em que eu vou comparar o pré e o pós-contraste. O contraste é o gadolínio, que é usado endovenoso, né? Então, eles fazem o T1 antes de injetar o contraste, e fazem depois, e aí a gente consegue ver se teve mudança na lesão, né, na sequência T1 da ressonância magnética. Existem áreas sugestivas, áreas típicas, né, específicas mais específicas da esclerose múltipla, que são aquelas lesões localizadas nas regiões periventriculares, né, principalmente dos ventrículos laterais, na região do corpo caloso. Eu vou mostrar tudo nas figuras. A região da substância branca infratentorial, né, principalmente na ponte e no cerebelo. Lesões próximas, bem próximas do córtex, na região da substância branca, já próximas do córtex, próximas da substância cinzenta, são chamadas de justacorticais. As lesões ali localizadas na substância branca, próximas ali do corpo caloso, né, ou seja, o centro semioval, e as lesões da medula espinhal, tanto cervicais quanto medula espinhal torácica. Aqui uma ressonância magnética do encéfalo de um paciente com esclerose múltipla, mostrando uma placa aqui na região esquerda da ponte, essa aqui é a região do tronco encefálico, cerebelo, e essa ressonância magnética é um corte axial na sequência FLAIR. Como eu sei que é FLAIR? Porque não tem a presença do líquor aqui envolvendo o encéfalo, nem entre os sulcos, então não consigo ver o líquor, ele atenua o líquor, então é o FLAIR. Aqui eu vejo a lesão no tronco encefálico, na região esquerda da ponte. E aqui, como eu falei, eles sempre fazem T1 antes de injetar o contraste endovenoso, o gadolínio, e fazem depois. Aqui é uma imagem também axial desse mesmo paciente após a injeção do contraste. Aqui eu consigo ver o contraste, ó, essa parte que está brilhosa aqui. A gente vê tudinho. Dentro dos vasos e dos seios venosos, né? Aqui eu vejo que o contraste, ele realçou a borda da lesão. Aqui o centro da lesão está mais escuro, está hipoatenuante. E aqui ele teve um realce aqui na borda, está mais brilhoso, está hiperatenuante, ele está um sinal hiperintenso, hiperatenuante. É assim que eu me refiro a uma lesão que está mais branca em relação à substância mesmo do encéfalo. Eu falo que ela está hiperintensa ou hiperatenuante. Isso me mostra aqui que essa lesão está ativa porque teve um realce periférico após a injeção do contraste na sequência T1 da ressonância magnética. Existem alguns padrões. Então, a lesão da esclerose múltipla em T2 e FLAIR, elas aparecem hiperintensas, e em T1 vai depender se foi antes do contraste ou após o contraste. Se tiver hiperintensa após a administração do contraste, T1
pós-contraste, quer dizer que a lesão está ativa. Existem alguns padrões específicos, né, das placas de esclerose múltipla na ressonância magnética, que são bastante específicos de esclerose múltipla. Geralmente, essas lesões têm uma aparência oval ou ovoide, elas não são muito grandes, né? Medem cerca de 3 a 15 milímetros de diâmetro. A localização dela, próximo dos ventrículos, elas são periventriculares, bem próximas ali do ventrículo. Quando eu faço um corte sagital, em que eu consigo ver o corpo caloso, essas lesões, elas são dispostas de forma perpendicular ao corpo caloso, né, no ângulo reto com o corpo caloso, como se elas saíssem dessa área, irradiassem dessa área. Quem estudou essas lesões inicialmente achou parecido, né, como a gente vê aqui nessa figura, achou parecido com dedos. As lesões perpendiculares em ângulo reto aqui com o corpo caloso e as lesões aqui perpendiculares ao corpo caloso em ângulo reto. Então, eles estudaram e acharam parecido com dedos. Então, denominaram, então, lesões em dedos de Dawson, por conta disso. Essas lesões, quando a gente vê nesse corte sagital. Essas lesões nada mais são do que essas mesmas aqui periventriculares, só que aqui é um corte sagital na ressonância magnética, uma sequência flare, e aqui é um corte axial. A gente vê a característica das lesões bem ovoides, ó, tamanho de 3 a 15 milímetros, periventriculares, são bem próximos do ventrículo. Aqui eu coloquei essa figura para mostrar. Vemos aqui esse corte axial da ressonância magnética em T2 porque a gente consegue ver o líquor aqui dentro do ventrículo e aqui em torno dos giros e sulcos, né? Aí a gente consegue ver algumas lesões periventriculares, mas quando a gente faz a flare, em que tem a retirada, a atenuação desse líquor, a gente vê melhor as lesões periventriculares de aspecto oval ou ovoide, medindo de 3 a 15 milímetros. E aqui no corte sagital, sequência flare, de ressonância magnética, as lesões próximas do corpo caloso, como se irradiassem do corpo caloso, que é essa região aqui, denominadas lesões em dedos de Dawson. E aqui para mostrar T1. T1 antes da injeção do contraste, aqui em D, e T1 após a injeção do contraste aqui em E. A gente vê algumas lesões aqui, e duas dessas lesões, essa daqui, depois da injeção do contraste, tiveram esse realce periférico. Ou seja, ficaram com essa hiperatenuação aqui pelo contraste. Isso quer dizer que essas lesões estão ativas, a doença está em atividade, e eu preciso fazer tratamento porque ela está em atividade. Toda vez que eu tenho um realce periférico da lesão na sequência T1 da ressonância após a injeção do contraste, isso me mostra que as placas estão ativas, a doença está ativa, a inflamação ela está acontecendo, então eu preciso tratar. Quanto à ressonância da medula espinhal na esclerose múltipla, essas lesões na medula espinhal, elas podem ocorrer tanto na medula cervical quanto na medula torácica. Elas são hiperintensas, assim como naquelas lesões que a gente viu do encéfalo, que são mais claras do que o restante do parênquima encefálico. Aqui na medula a mesma coisa, elas são hiperintensas em T2, elas mostram uma predileção pela substância branca nas colunas laterais e posteriores. Isso aqui é muito importante para diferenciar da desordem do espectro da neuromielite óptica. Aqui na esclerose múltipla, a gente vê a substância cinzenta aqui nesse corte axial da medula, e aqui, mais na periferia, a substância branca, representada aqui em rosa. Aqui em vermelho, uma placa na região lateral da substância branca da medula, e aqui na região dorsal. Essas regiões de acometimento dessas placas nesse esquema, elas são as preferenciais nas lesões da esclerose múltipla. Elas geralmente ocorrem nessas porções dorsal e lateral, dorso lateral da medula. Ela geralmente não acomete toda a medula, acomete a região dorso lateral, como mostra aqui na figura. E essas lesões, elas são pequenas. Quando a gente vai ver nesse segmento aqui longitudinal da medula,
a gente vê que o comprimento longitudinal dessas lesões, dessas placas, eles não são muito grandes, eles são de até 2 segmentos vertebrais. Cada segmento é considerado, cada corpo vertebral é considerado um segmento. Então, elas não são lesões que acometem mais de 3 corpos vertebrais, elas são inferiores a 2 corpos ou 2 segmentos vertebrais. Então, a gente vê pouco ou nenhum edema aqui na medula, ao redor dessas placas, diferente da neuromielite óptica, a gente vê muito edema. Ocupam apenas parte da medula espinhal, né, em corte transversal, como eu mostrei, na região, tipicamente acometendo a região dorsolateral da medula, e estende-se por menos de 2 segmentos vertebrais de comprimento, como a gente vê aqui nessa outra figura aqui, longitudinal. E aparecem hiperintensas em T2 e flare. E ela tem que ser vista tanto num corte axial, quanto no corte sagital, naquela mesma região, para eu poder dizer que realmente existe uma lesão ali. Porque nas ressonâncias de medula podem ter bastante artefatos, né? E aí eu tenho que ter certeza que a lesão mesmo, vendo tanto aquele segmento no corte axial, quanto sagital. Aqui uma ressonância magnética da medula espinhal, demonstrando mielite transversa em um homem de 37 anos com esclerose múltipla. Aqui a gente consegue ver, aqui é líquor, então já sei que é T2, esse corte aqui sagital da medula espinhal. Aí eu consigo ver essa lesão aqui, hiperintensa, né? No nível da vértebra C2. Aqui, tanto no corte, essa lesão ela é vista tanto no corte axial, que a gente vê em A, aqui axial, que a gente vê em A, quanto, sagital, que a gente vê em A, quanto axial, que a gente vê em B. A gente vê que essa lesão, ela é um pouquinho mais voltada para posterior, para a região posterior da medula, né? Falando a favor, e que a lesão, ela não tem um comprimento maior do que 3 corpos vertebrais, ela é pequena, né, em comprimento. E aqui no corte axial do mesmo paciente, nesse mesmo segmento, a gente vê essa placa aqui, essa região mais clara, né? Aqui é medula, aqui é a vértebra, aqui dentro é medula, e essa porção mais clara aqui é a lesão. Essa mesma lesão que a gente viu aqui é essa lesão nesse corte axial. Então, confirmou que realmente tem lesão, que eu tenho que ver no mesmo segmento nesses 2 cortes. E aqui a gente vê esse mesmo paciente, após a injeção do contraste, eles fizeram a imagem em T1 pós-contraste. E a gente viu, comparando-se aqui com essa outra, que esse aqui tem um brilho maior, está mais hiperintenso do que essa outra. Então, a gente diz que teve um realce após o contraste, a lesão ficou mais hiperintensa, mais brilhosa, mais clara, né? E isso é visto também aqui na região, no corte axial da ressonância magnética de medula, em que o centro da lesão está um pouquinho mais escuro e o realce, e o contraste realçou a borda da lesão aqui, está mais clarinha. Isso demonstra lesões em atividade. Então, são placas de esclerose múltipla ativa, está ocorrendo processo inflamatório nessa placa. E a síndrome e eu tenho também uma outra condição chamada síndrome radiologicamente isolada, que é chamada de RIS, né, a sigla. O que é isso? É um paciente que ele nunca teve nenhum sinal e sintoma relacionado, né, esclerose múltipla, nenhum daqueles que eu já falei, mas ele foi fazer uma ressonância, por exemplo, ele foi fazer por uma outra queixa, por exemplo, para uma cefaleia ou algum trauma que, porventura, ele possa ter tido, e aí essa imagem mostra lesões características de esclerose múltipla, em que o paciente nunca teve clínica, mas tem a lesão radiológica compatível, então eu chamo isso de síndrome radiologicamente isolada. A pesquisa das bandas oligoclonais no líquor, que são as bandas oligoclonais são classes de anticorpos, né, que a gente consegue pesquisar no líquor. Elas auxiliam no diagnóstico da esclerose múltipla, né, principalmente quando o paciente só teve um episódio agudo, só um surto,
e aí eu consigo fechar o diagnóstico através da pesquisa dessas bandas oligoclonais no líquido, se elas estiverem presentes. Elas são encontradas em até 95% dos pacientes com esclerose múltipla clinicamente definida, mas não são exclusivas da esclerose múltipla, tem outras condições clínicas que também o paciente vai apresentar bandas oligoclonais no líquido, como, por exemplo, a desordem do espectro do neuromielite óptica em 30% pode apresentar, e outras doenças, HIV, dentre outras doenças, também podem apresentar. Qual é o objetivo do tratamento do manejo clínico da esclerose múltipla? Prevenir recaídas da doença, né, prevenção de surtos, com isso prevenindo o acúmulo de incapacidade, porque cada surto desse pode gerar uma incapacidade para o paciente, e essa incapacidade ela é avaliada por uma escala chamada escala EDSS, que a gente usa. Nada mais é do que a gente fazer o exame físico do paciente, o exame neurológico, e tem uma escala que a gente vai colocar quais alterações ele apresenta. Nervos cranianos, sensibilidade, coordenação motora, força muscular. A gente vai colocando nessa escala e vai depois ter uma pontuação que a gente soma. Cada consulta a gente vai fazendo isso para ver se ele está tendo piora nessa escala. Outro objetivo do tratamento é acelerar a resolução de recaídas agudas dos surtos, né? Gerenciar os sintomas relacionados à esclerose múltipla, por exemplo, fadiga, espasticidade, dentre outros. E o tratamento agudo, ele não tem, comprovadamente, por estudos, não tem um benefício na melhora da incapacidade a longo prazo e não reduz o risco de surtos subsequentes. Para a redução de surtos, eu tenho que usar medicações imunomoduladoras para isso. O tratamento agudo, ele é para mim melhorar os sintomas agudos, né? Não vai prevenir outros episódios, outros surtos subsequentes. Quais são as indicações para o tratamento de um surto, né, da esclerose múltipla? Sintomas incapacitantes. Se os sintomas forem leves, podem não exigir tratamento, por exemplo, um sintoma sensitivo leve. Mas eu nunca vi um paciente até hoje, desde que eu entrei na área da neurologia, com sintoma leve a ponto de não necessitar de um tratamento de um dos surtos. Até hoje eu não vi. Os surtos, antes de serem tratados, eles devem ser distinguidos de pseudosurtos, né, que são episódios transitórios, como eu comentei anteriormente, que são episódios transitórios de piora neurológica, que podem resultar de infecção, de febre, de sensibilidade ao calor, como foi falado anteriormente. Como eu trato os surtos, como eu trato esses episódios agudos? Eu sempre preciso tratar, porque eu não sei se o sintoma foi capacitante, eu sempre preciso tratar, e eu não sei qual é a doença naquele momento que o paciente está apresentando. É uma doença inflamatória, tudo bem, mas às vezes, quando eu estou tratando o surto, eu ainda não consegui fechar o diagnóstico, se é uma esclerose múltipla, se é uma neuromielite óptica, se é alguma outra doença inflamatória autoimune do sistema nervoso central. Mas eu preciso, se for incapacitante, fazer o tratamento. Como eu trato? Geralmente a gente usa pulsoterapia com metilprednisolona, que consiste em altas doses de corticoide endovenoso, que habitualmente a gente usa metilprednisolona intravenosa na dose de 1 grama, né, endovenosa, por 3 a 5 dias, preferível 5 dias. E antes de iniciar a terapia, sempre verificar, confirmar se é um surto mesmo, se não é um pseudosurto. E antes de iniciar a terapia, sempre descartar infecções agudas. Se o paciente tiver qualquer infecção aguda, precisa ser tratada antes de começar a pulsoterapia, antes de começar o tratamento com a metilprednisolona. Porque essas doses são doses imunossupressoras, e se ele tiver qualquer infecção ativa, ele vai exacerbar, vai piorar da infecção. Nos pacientes que não melhoram com o tratamento com metilprednisolona endovenosa em altas doses, eu posso lançar a mão da plasmaférese. O paciente ele é submetido a um catéter, né, de diálise, um CDL. O nefrologista ele faz essa confecção desse catéter. Pode ser feito na veia femoral ou em qualquer outra veia, igual aquelas que a gente faz, acesso venoso central. E aí, através desse catéter, ele é conectado numa máquina de plasmaférese e esse sangue do paciente ele vai passar através dessa máquina, como se fosse uma diálise. Só que aqui, durante a plasmaférese,
o que vai ser removido são autoanticorpos e fatores pró-inflamatórios. Não vai ser igual à diálise, que eles retiram, promovem a retirada de escórias e a parte metabólica também, né? Aqui não, vai ser removidos autoanticorpos e fatores pró-inflamatórios. E aqui em Manaus tem uma equipe que ela faz, né, a gente solicita solicita via e-mail, né, que é a equipe do Hemoana, que faz a plasmaférese, a gente solicita, coloca os dados do paciente e eles levam a máquina e fazem essa plasmaférese. Geralmente a gente faz no mínimo 5 sessões de plasmaférese, uma em cada dia. Geralmente eles fazem 3 dias seguidos e 3 dias seguidos e os próximos 2 dias eles fazem alternados. Geralmente, no mínimo, a gente faz 5 sessões de plasmaférese para melhorar os sintomas. Também temos que tratar outros sintomas relacionados, né, à doença, por exemplo, fadiga, espasticidade, tudo isso a gente precisa tratar. E é preciso também que o paciente faça a reabilitação, né, atividade física, fisioterapia, exercícios, modifique seu estilo de vida, né, principalmente se for um paciente tabagista, porque isso traz um prognóstico pior no tratamento da doença. E como é que eu vou prevenir os novos surtos e fazer com que o paciente não tenha piora dos déficits residuais, piora da sua incapacidade? Ele é realizado, esse tratamento é chamado tratamento preventivo, realizado com medicações imunomoduladoras, são chamadas de drogas modificadoras da doença, DMD. Ele é indicado para todos os pacientes que têm a doença em atividade, mesmo aqueles pacientes que têm as formas progressivas, se for comprovado através de exames de ressonância que eles têm doença ativa, tem indicação também de fazer essas medicações. Então, são indicados para todos os pacientes com esclerose múltipla remitente recorrente ou para os pacientes que têm as outras formas, mas que têm doença ativa, em que está ocorrendo o processo inflamatório, né? Esses fármacos são a base do tratamento da esclerose múltipla. A gente pode utilizar várias classes de fármacos, mas atualmente os especialistas na área da neuroimunologia, eles recomendam inicialmente tratar os pacientes com fármacos de alta eficácia, desde o início da doença, porque isso traz prognósticos mais favoráveis. E qual o objetivo dessa terapia com esses medicamentos modificadores da doença, com esses imunomoduladores? Reduzir os surtos, com isso, promover o menor acúmulo de lesões, né, inflamatórias, menor número de placas na ressonância magnética, reduzir a progressão da incapacidade do paciente, que é feita a avaliação por essa escala EDSS, reduzir a progressão da doença, atingir a ausência de atividade da doença e evitar, né, com tudo isso, evitar atrofia cerebral, evitar comprometimento cognitivo, promover um controle da inflamação e evitar a neurodegeneração, que acaba acontecendo no decorrer da doença. Tem vários agentes imunomoduladores que a gente pode utilizar. Os fármacos mais antigos, por serem os mais antigos, eles são denominados em conjunto de terapias de injeção de plataforma, por serem mais antigos, né? Dentre eles nós temos os interferons e o acetato de glatirame. Nós temos as terapias orais, que são os fumaratos, o fumarato de dimetila. Temos os moduladores, dentre os orais também temos os moduladores de receptores de esfingosina, né, como, por exemplo, o fingolimod, a teriflunomida e a cladribina. E temos também as medicações endovenosas, que são os anticorpos monoclonais, como o natalizumab, ocrelizumab e o alentuzumab, que esses têm indicação, né, oficial, né, específica no tratamento da esclerose múltipla. O rituximab, ele não tem indicação em bula, porque não tiveram estudos relacionados com esse tipo de paciente. Alguns utilizam, mas é off-label. Esses anticorpos monoclonais, por serem mais eficazes, são indicados em doença mais ativa por terem essa maior eficácia. Aqui uma pirâmide comparando a eficácia desses fármacos. Entre os fármacos de maior eficácia, nós temos os anticorpos monoclonais e a cladribina. De eficácia intermediária, nós temos os moduladores do receptor de esfingosina, o fingolimod e o dimetilfumarato. E menor eficácia são aqueles mais antigos, as terapias de plataforma, que são
o acetato de glatirame e os interferons e a teriflunomida. Tem algumas características associadas a pior prognóstico e maior risco de recidivas futuras e incapacidade grave. Quais são elas? Início da esclerose múltipla mais tardia, após os 30 anos, início motor ou cerebelar, paciente do sexo masculino, já viu também que é um fator de mau prognóstico. Essa doença é mais comum em sexo feminino, quando é sexo masculino traz um pior prognóstico, pode trazer um pior prognóstico. É mais comum em caucasiano, então pode trazer um pior prognóstico em pacientes que têm um diagnóstico de esclerose múltipla, que não são caucasianos, né, etnia negra, asiática ou hispânica, pacientes tabagistas, pacientes com outras comorbidades, como doença cardiovascular, obesidade e sedentarismo, e pacientes que apresentam má recuperação de surtos precoces frequentes e presença de bandas oligoclonais no líquido. E com relação à radiológica, traz mau prognóstico pacientes com alta carga lesional em T2 e aqueles pacientes que evidenciam na ressonância atividade contínua da doença, ou aumento das lesões ou surgimento de novas lesões. Pacientes também com lesão na medula espinhal, que pode trazer mais incapacidade, né, motora, por exemplo, e presença de atrofia cerebral. Apesar dos especialistas na neuroimunologia indicarem que seja começado desde o início da doença fármacos com alta eficácia, o PCDT, que são as nossas diretrizes, ele divide e permite que pacientes com baixa ou moderada atividade da doença iniciem com fármacos de menor eficácia. Eles consideram como primeira linha, nesse caso, os beta-interferons, o acetato de glatirame, que são as terapias de plataforma, até mesmo pode se utilizar nesses casos de baixa ou moderada atividade teriflunomida ou fumarato de dimetilo. Então, eles pensam um pouco diferente do que os especialistas atualmente recomendam. Aqui é só um adendo mostrando o mecanismo dos fármacos, não é preciso vocês memorizarem isso para a prova, só se tiverem curiosidade de saber como é que os fármacos agem. Agora, para finalizar, é bem mais rápido a desordem do espectro da neuromielite óptica, que atualmente recebe esse nome, né? Como o próprio nome já diz, desordem do espectro da neuromielite óptica, a doença, a inflamação, ela comete principalmente a medula espinhal e o nervo óptico. Então, ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, direcionada predominantemente aos nervos ópticos e à medula espinhal, com desmielinização imunomediada grave e danos axonais. Só que aqui a gente consegue dosar um anticorpo sérico que auxilia no diagnóstico da doença. Esse anticorpo ele foi identificado em 2004, é um anticorpo contra os canais de aquaporina do tipo 4, que está presente nos pés dos astrócitos da barreira hematoencefálica. Então, o alvo é esse. O alvo são esses canais de aquaporina 4 nos pés dos astrócitos da barreira hematoencefálica. Esse é o alvo do processo inflamatório. E esse anticorpo, anti-aquaporina 4, ele é encontrado em aproximadamente 80% dos pacientes com a desordem do espectro da neuromielite óptica. Aí tem aqueles pacientes que têm as características clínicas da doença, 20%, mas não tem um anticorpo presente, né? Ele está presente em cerca de 80%. Aqui a gente vê nas lesões em atividade, presença de edema importante na medula espinhal, a medula parece, na ressonância, ela parece que fica mais gordinha, assim, um efeito, a gente chama isso de efeito tumefativo na medula espinhal, né, por esse edema importante nesse processo inflamatório, nas lesões da neuromielite óptica, também no nervo óptico e nas demais áreas acometidas. As lesões crônicas, a gente já vê bastante áreas de necrose, com cavitação, perda adicional, né? E pouca evidência de remielinização, então são lesões mais graves, né? Em comparação com as lesões da esclerose múltipla. Por isso que, se não tratados, os episódios agudos da desordem do espectro da neuromielite óptica, geralmente o paciente fica com déficits
importantes, se a gente não trata. E a microscopia, o que a gente vê? Um infiltrado celular constituído de macrófagos, linfócitos B e eosinófilos e depósitos perivasculares de produtos da ativação do complemento e da imunoglobulina G. Então, aqui tem uma participação importante da celularidade humoral com produção de anticorpos e ativação importante do sistema complemento na fisiopatologia da doença. E esse anticorpo antiacoporina 4, os estudos já mostraram, né, que ele ativa o sistema complemento, levando à destruição tecidual. Ela predomina, ao contrário da esclerose múltipla, a desordem do espectro da neuromielite óptica, ela predomina em não caucasianos. A idade, né, dos primeiros sintomas é parecida, ocorre entre a terceira e quarta década de vida. E existem algumas síndromes, alguns sinais e sintomas característicos, síndromes e sinais e sintomas característicos da doença. A doença, como o nome já diz, neuromielite óptica, geralmente vai ter neurite óptica. Essa neurite óptica, assim como a da esclerose múltipla, geralmente ela é unilateral, mas em comparação com a esclerose múltipla, o número de casos bilaterais ele é maior na desordem do espectro da neuromielite óptica. O paciente ele pode apresentar uma mielite, que a gente chama de longitudinalmente extensa, porque as lesões elas não são pequenas, igual na esclerose múltipla, elas são longas, né, em comprimento, acometendo mais de 3 segmentos vertebrais, que eu vou mostrar depois na figura. Esses pacientes podem ter um acometimento da área posterior do bulbo, ali na área do assoalho do quarto ventrículo, que é onde está localizado a área pós-trema, que a gente chama, essa região, e ele pode desenvolver uma síndrome de área pós-trema, então ele vai ter soluços incoercíveis, náuseas e vômitos, por vezes são intratáveis. E ele pode ter síndromes inflamatórias cerebrais específicas, dependendo da região do encéfalo, porque também pode ter lesões encefálicas, e dependendo da região, vai ter manifestações clínicas específicas daquela área que está sendo acometida pelo processo inflamatório. A maioria dos pacientes vai ter recidiva, não vai ter apenas um surto da doença, um episódio agudo da doença. Menos de 10% tem um curso monofásico, a maioria vai ter recidiva. E ela pode também estar associada a outras doenças autoimunes, por ser uma doença autoimune. Quanto à neurite óptica aqui, a gente vê. A maioria dos casos vai ter um acometimento unilateral, mas quando a gente compara com a esclerose múltipla, o acometimento bilateral ele é maior na desordem do espectro da neuromielite óptica, acomete mais pessoas do que na esclerose múltipla. Aqui a gente vê um comprometimento maior também do nervo óptico, mais de 50% do nervo óptico acometido. Geralmente acomete regiões posteriores aqui do nervo, como a gente vê representado na figura, e tem acometimento do quiasma óptico, isso é bem importante. Na neuromielite óptica, acometimento do quiasma óptico. Então, um defeito que a gente vai perceber, que o paciente vai apresentar, na maioria das vezes, é um defeito que respeita o meridiano horizontal, é um defeito de campo visual altitudinal. Ele tem uma perda visual grave, né? Geralmente a acuidade visual é igual ou pior que 20/200, e ele vai ter um déficit residual importante se não for tratado. E mesmo se for tratado, a recuperação, geralmente, ela é parcial desse sintoma. A mielite é quando tem a inflamação da medula espinhal, né? Ela costuma ser transversa ou completa. Aí aqui a figura, comparando a esclerose múltipla, que as placas eram dorsolaterais, né? Na região dorsolateral da substância branca. Aqui, geralmente, ela é completa. E quando a gente vê com relação ao comprimento da lesão, tudo isso aqui é uma lesão, acometendo a medula. Ela é bem extensa, acometendo mais de 3 segmentos vertebrais. Por isso que a gente chama de mielite longitudinalmente extensa, por ela ser extensa nessa visão longitudinal. Então, o paciente vai ter fraqueza significativa, vai ter presença de nível sensitivo, porque é uma mielite, né? E comprometimento esfincteriano urinário, se for um acometimento da medula torácica. Isso constitui essa tríade aí, uma síndrome medular. E os sintomas medulares, eles tendem a ser bilaterais, né? Por ser um acometimento bilateral, completo, e a recuperação ela é parcial, porque aqui as lesões elas são mais graves, com muito edema e evolui com necrose, em relação à esclerose múltipla, que é pior.
O paciente pode ter algumas síndromes cerebrais e também acometimento do tronco cerebral. Eu já comentei, né? Ele pode ter a síndrome de área pós-trema, quando tem acometimento da região posterior do bulbo, no assoalho do quarto ventrículo, em que está localizado a área pós-trema. Então, ele vai ter a síndrome de área pós-trema, manifestada por náuseas, vômitos ou soluços, às vezes intratáveis. Esses pacientes podem ter acometimento tanto do hipotálamo quanto do tálamo. Nas lesões hipotalâmicas, o hipotálamo está relacionado com o ciclo, com regulação do ciclo sono-vigília. Ele é importante para a regulação da vigília e também para o sono. Então, esses pacientes, eles podem perder essa regulação do ciclo sono-vigília e desenvolver distúrbio do sono, denominado narcolepsia, que é uma sonolência excessiva diurna, que pode estar que pode estar associada com atonia muscular. Então, o paciente tem atonia em alguns segmentos do corpo, e sonolência excessiva diurna, ou essas atonias, episódios de atonia muscular. Eles podem ter hiponatremia, secundária à síndrome da secreção inadequada ou inapropriada do hormônio diurético, ou a síndrome cerebral perdedora de sal. E outros sintomas são a dor, tanto na região do tronco quanto dos membros, que eles podem apresentar também. Aqui uma tabela mostrando as manifestações clássicas da doença e mostrando quais são os sinais, os sintomas e a localização. Se o paciente tiver uma lesão no nervo óptico, eu posso ver no exame físico um déficit pupilar aferente relativo e eu posso, mostrando as cores para ele, eu posso ver que ele tem uma perda, né, da dessaturação para a cor vermelha. Ele tem dificuldade de ver o brilho dessas cores, principalmente a cor vermelha. E ele vai se queixar, então, de visão embaçada e dor à mobilização dos olhos, por conta do comprometimento do nervo óptico. Se ele tem uma lesão localizada na medula espinhal, torácica, ele pode ter uma paraparesia se a lesão for completa, né, bilateral, ou uma monoparesia se a lesão for incompleta. E ele vai queixar-se de fraqueza nas pernas. Ele pode ter vômitos ou soluços incontroláveis ou incoercíveis se ele tiver um acometimento da área pós-trema. E aqui, só para colocar, o curso clínico ele é recidivante em 90% dos casos. A minoria vai ter só um episódio, a maioria vai ter mais de um episódio, vai ter recidivo. Então, precisa começar o tratamento. E o acúmulo de déficits residuais, ele é maior na desordem do espectro da neuromielite óptica em comparação com a esclerose múltipla. Aqui eu já mostrei, né, a ressonância da medula espinhal. A gente vê, né, as lesões extensas, longitudinais, lesões medulares longitudinalmente extensas, com mais de 3 segmentos vertebrais acometidos, e o acometimento completo aqui da região da medula. E a ressonância de órbita a gente utiliza para ver o acometimento do nervo óptico, e a do encéfalo para ver se tem lesões no encéfalo. Essas lesões encefálicas acometem preferencialmente a transição entre o bulbo e a medula, pedúnculos cerebelares, aquela região mais inferior ali entre o tronco e a região do telencéfalo, região do periaquedutal, o quiasma óptico é bem característico de ter um comprometimento por essas lesões, e a região do diencéfalo, que são o tálamo e o hipotálamo, e também podem ter lesões do corpo caloso. Por vezes pode se confundir com a esclerose múltipla, né, porque ambas têm lesões encefálicas. Esses locais que eu falei, eles são de maior acometimento porque são os locais de maior expressão do canal de água, né, de antiaquaporina 4 no encéfalo. E o processo inflamatório ele é voltado, né, nessa doença para esses canais de antiaquaporina 4, que fica nos pés dos astrócitos. Sempre eu tenho que solicitar essas ressonâncias magnéticas com contraste para eu ver se tem lesão em atividade. Se eu pedir sem contraste, eu posso até ver as lesões, mas eu não sei se a doença está em atividade, se eu preciso fazer alguma terapêutica específica. Aqui nessa figura mostra um paciente com mielite aguda associada à desordem do espectro da neuromielite óptica, mostrando uma lesão aqui, ó. Tudo isso é lesão. Aqui é o parênquima normal da medula, em cinza. Aqui mais claro, hiperintenso, é tudo lesão, mostrando um acometimento até por volta aqui de T1, pegando quase toda a medula cervical. Inclusive, quando a gente compara aqui, ó, esse diâmetro transverso, aqui a gente vê que a medula está mais gordinha, parece que ela está mais larga. É um efeito tumefativo por causa do edema presente aqui na lesão.
E aqui, alguns meses depois de foi feito o tratamento, instituída a terapêutica, o paciente praticamente não mostra mais a lesão, né? E aqui a gente vê, antes do tratamento também, uma outra lesão na medula torácica. E aqui ele não tem praticamente mais lesão, depois do tratamento. Depois de 8 meses de realizado o tratamento. O líquor, em comparação com a esclerose múltipla, ambos podem mostrar um aspecto inflamatório, o líquor. Mas quando eu vejo o líquor na desordem do espectro da neuromielite óptica, ele mostra uma inflamação em proporção maior do que os pacientes com esclerose múltipla. É comum a presença de mais de 50 células por milímetro cúbico no líquor, né, durante os surtos. E as bandas oligoclonais, que são aquelas classes de anticorpos IgG que eu solicito na esclerose múltipla, também podem estar presentes aqui no líquor de pacientes com desordem do espectro da neuromielite óptica, mas em proporção bem menor, 30% dos pacientes apenas. Na esclerose múltipla era até 95%, apresentariam as bandas oligoclonais no líquor positivas. E aqui eu consigo dosar um anticorpo específico, o anti-aquaporina 4. A sensibilidade e a especificidade vai depender do método que eu solicitei para fazer a dosagem do anticorpo. O mais recomendado é pedir o método CBA, que é um ensaio baseado em células. Então, eu solicito anticorpo anti-aquaporina 4 no sangue, pelo ou através, né, do método CBA, que é um ensaio baseado em células. Esse anticorpo, ele também ele pode ser dosado no líquor, mas no sangue ele tem uma maior sensibilidade, então é recomendado pedir no sangue. Por esse método CBA, ele apresenta uma sensibilidade média de 76% e baixas taxas de falso positivos. Aqui só mostrando que também, como na esclerose múltipla, a desordem do espectro da neuromielite óptica também apresenta critérios diagnósticos. Esses critérios diagnósticos, eles vão levar em consideração a presença ou a ausência do anticorpo anti-aquaporina 4 IgG, né, que a gente consegue dosar, mas mesmo os pacientes que não têm esse anticorpo positivo, que tem aqueles 20% dos pacientes, em média, que tem anticorpo anti-aquaporina 4 negativo, e tem a clínica, e são, né, diagnosticados através dos critérios clínicos, esses critérios aqui, com a desordem do espectro da neuromielite óptica, mesmo eles eu consigo fazer o diagnóstico, mesmo se não tiver a dosagem do anticorpo. E eu levo em consideração as características clínicas do paciente que foram faladas, neurite óptica típica, da desordem do espectro, da neuromielite óptica, uma mielite aguda, longitudinalmente extensa, presença de síndrome de área pós-extrema, síndrome aguda do tronco cerebral, presença de narcolepsia por acometimento do hipotálamo, né, lesões hipotalâmicas no diencéfalo, e lesões cerebrais sintomáticas típicas de desordem do espectro da neuromielite óptica, que não são típicas de esclerose múltipla. Então, eu consigo fazer o diagnóstico. Não é preciso memorizar esses critérios, só preciso saber que são utilizados critérios para diagnóstico. Então, como são o tratamento dos episódios agudos? Ele é bem parecido com o tratamento dos episódios agudos da esclerose múltipla. Eu tenho que ter uma comprovação neurológica pelo exame físico que o paciente está tendo realmente um episódio agudo, né, importante, e aí eu vou iniciar o tratamento. Ele também é feito, e essas manifestações clínicas, elas têm que durar igual na esclerose múltipla, pelo menos 24 horas, e para eu considerar que ele teve mais de um episódio agudo, tem que ocorrer mais de 30 dias de intervalo entre um episódio agudo e um novo episódio clínico agudo. Se eu tiver manifestações clínicas com intervalo de 15 dias, eu considero tudo fazendo parte do mesmo episódio. O tratamento, então, dos episódios agudos na desordem do espectro da neuromielite óptica, ele também é feito com corticóide em altas doses, né? A gente chama de pulsoterapia, que é feito habitualmente com a metilprednisolona em altas doses, que é um corticóide, na dose de 1 grama, né, em adultos, por 3 a 5 dias. Como a doença aqui, ela tem um prognóstico pior, geralmente a gente prefere fazer 5 dias. E na criança, a gente faz a dose de 10 a 30 miligramas por quilo dia. Diferentemente aqui da esclerose múltipla, na desordem do espectro da neuromielite óptica, a gente faz a pulsoterapia com metilprednisolona endovenosa e depois a gente introduz um corticóide via oral para o paciente na dose de 1 miligrama por quilo, porque a doença, ela tem um prognóstico, assim, pior, né, ela é mais agressiva, eu preciso garantir que ele não vá
que ele vai melhorar. Então, eu faço essa dose de corticóide via oral e depois eu mantenho por 4 a 6 meses esse corticóide e depois eu retiro gradualmente. Geralmente, a gente prefere associar a plasmaférese no tratamento desses pacientes, mas eu posso fazer ou a pulsoterapia ou a plasmaférese, mas na minha experiência clínica, a gente, e a maioria dos autores indica que se o paciente tiver sintomas, sinais e sintomas muito graves, sim, bem importantes, a gente associa a metilprednisolona com a plasmaférese. Passa os dois juntos. Já foi comprovado em estudo que a plasmaférese, ela pode ser feita no mesmo dia que for feita a metilprednisolona, porque ela não filtra a molécula de metilprednisolona na máquina, por ser uma molécula grande. Então, ela permanece no corpo do paciente. E aí a gente introduz também os medicamentos imunomoduladores. Tem vários que a gente consegue utilizar, né? Tem os imunossupressores convencionais, como a azatioprina e o micofenolato de mofetila. Tem agentes depletores de células B, como rituximab e nebelizumab. Tem os agentes bloqueadores da sinalização de interleucina 6, né? Tocilizumab e satralizumab. E agentes bloqueadores do complemento, porque o complemento está relacionado com a fisiopatologia da doença. Eculizumab e ravulizumab. No SUS, não tem um PCDT igual tem na esclerose múltipla. Até o momento não tem, né, um PCDT, um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para a desordem do espectro da neuromielite óptica. Então, acaba que o especialista ele vai utilizar a medicação que ele tiver maior familiaridade, né, na prescrição. E após a fase aguda, como eu falei, deve-se iniciar a prednisona na dose de 1 mg por quilo, associada ao imunossupressor oral. Geralmente a gente usa a azatioprina ou micofenolato, com uma redução lenta da dose da prednisona após 4 a 6 meses. Porque esses imunomoduladores, quando a gente começa, eles não começam a fazer efeito rápido, eles demoram de 3 meses até 1 ano, em média, para fazer o efeito. Então, a gente deixa esse corticoide para garantir que o paciente está imunossuprimido por esse período de 4 a 6 meses até começar o efeito pleno do imunossupressor. Aí é isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida. Tudo certo, doutora. Obrigado. É uma aula densa. Essa aula eu vou mandar para a minha turma prática e pedir para eles mandarem para vocês. Mas não precisa memorizar os critérios diagnósticos e nem os mecanismos dos fármacos. Eu coloquei lá só para quem quiser ler e tiver curiosidade. O que é melhor a gente levar para a prova, já que é uma aula tão densa assim? Você consegue falar? A gente pode focar? É importante que vocês conheçam, né, a fisiopatologia das duas doenças, saber como tratar os episódios agudos, né, que é com corticóide ou plasmaférese, é importante porque esses pacientes eles vão chegar na emergência e é o clínico que vai ter contato com eles nesse momento. Então, vocês precisam saber como fazer o tratamento desses episódios agudos. E as síndromes que os pacientes podem apresentar, aquelas que eu falei para vocês. Os sinais e sintomas, né? Muito obrigada, professora. Não precisa ficar dando imunomoduladores. Coloquei lá só para colocar mesmo. Tá ok, obrigado. Boa tarde.